Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos, mais uma aula aqui no Papa Concursos. Prof. Jéssica L vai te organizando, vai catando o teu material aí, teu resuminho. Hoje a nossa aula é sobre direitos da pessoa com deficiência. Nós demos aí início nas aulas passadas que vocês já tiveram naquele primeiro bloco de aulas, onde eu passei especialmente o roteiro para vocês do que a gente vai trabalhar acerca dos direitos da PCD. Elencando para vocês quais são os dispositivos normativos que mais caem em concurso público. Então é muito importante que você tenha aquele sumário na sua mente. Claro, eu frisei com vocês, demos ênfase quais são as normas, as leis, enfim, a Convenção de 2007 e o Decreto Regulamentador, né? Quer dizer, as que têm mais incidência em prova. E elas a gente vai nos apropriar do texto normativo já logo na sequência, ao fim aqui do Estatuto da PCD, que como eu falei para vocês, o Estatuto ele é a norma que mais cai em prova, né? Então, a Leizinha 1346 de 2015, aqui o Estatuto, ele tem uma incidência muito maior do que as demais. Mas a 7853 de 89, que foi a primeira lei brasileira a proteger, né, de certa forma, tangenciar aí a proteção aos direitos da PCD também é muito importante, o seu decreto regulamentador. Então, o Estatuto da PCD, a 7853, o decreto dela, a Convenção de 2007, ou seja, olhar a Convenção e ver o decreto regulamentador também. Estes são os principais institutos normativos, mas a gente vai trabalhar todos eles, porque ao passo da realização das questões, vocês não podem ficar com dúvida, vocês não podem abrir qualquer site de questão aí e não conseguir resolver. A nossa proposta aqui no Papa é que vocês consigam resolver, que vocês tenham a integralidade do material, né, e se sintam preparados para trabalhar as matérias que nós estamos vendo aqui. Então, claro, gente, algumas, né, vocês vão observar que algumas dessas legislações que nós vamos trabalhar juntos são muito semelhantes ao Estatuto da PCD. Então você vai me dizer assim, Jéssica, que cansativa essa aula, né? Porque é muito semelhante, está sempre falando em acessibilidade, a 10048 e a 10098. Fala da prioridade de atendimento, que é o nosso tema da aula de hoje, e a outra fala de acessibilidade e as formas de tecnologia assistiva e ambientes assistivos, enfim, de providência da acessibilidade. Pessoal, é realmente repetitivo, mas infelizmente as demais legislações elas complementam o Estatuto, elas são muito mais minuciosas. E eu falo muito mais mesmo na redundância, na tentativa de grifar contigo a importância de nós trabalharmos todas as legislações. Tá? O prof. Marcelo Sobral me cobra esse compromisso com vocês e eu estou cobrando de vocês também esse compromisso junto com o curso. Nós não queremos que vocês errem nenhuma questão de PCD. E assim como igualdade racial, por exemplo, o PCD ele vem sendo cobrado em um número significativamente grande de questões, né? E aí o teu concurso aparece o Estatuto, aparece uma legislação que define, por exemplo, a prioridade de atendimento e você não tem nem as bases que estão aqui na 13146, que a gente vai trabalhar hoje, da prioridade de atendimento. Você não consegue firmar esse raciocínio, porque você precisa ter a base que está aqui no artigo 4º e você vai relacionar com a 10048, com a 10098, né? Então, são leis que tratam especificamente do ambiente, por exemplo, das instituições financeiras e a prioridade de atendimento. A gente já conversa aqui sobre isso. Lá no Estatuto Idoso a gente fala sobre prioridade de atendimento nas instituições financeiras, mas é muito importante que vocês conheçam. Tá, mas e de acordo com a Lei 13.146, o que eu tenho taxativamente, expressamente nessa lei? Porque se a questão vier e for cretina, ela vai te cobrar um enunciado específico. De acordo com a lei tal. E aí cobra, né? Está taxativamente previsto na Lei 10.048. E aí você não sabe mais o que está previsto taxativamente lá, o que é aqui compreensão básica de suporte para você, e aí, né, dá um nervoso, já bate um suador lá na hora da prova. Então a gente tem que olhar cada uma das legislações de forma separada. Então eu estou te justificando aqui o porquê de nós já não trabalharmos. Agora a gente vai falar de prioridade de atendimento, artigo 4º. Depois da política de atendimento no artigo 5º seguintes. Tá, Jéssica, por que a gente já não trabalha, já não puxa a lei da prioridade de atendimento aqui, já vamos trabalhando tudo junto? Porque na tua questão pode aparecer separadão, filho.
pode parecer de acordo com a lei tal. Está previsto taxativamente tal direito. E aí você vai pensar, putz, era aquela aula, mas e agora? Era taxativo ou estava na 13.146, que é a lei mãe, que é o estatuto? E aí já bate o desespero, já manda, ai Jesus Cristo, já manda a professora para aquele lugar, que essa criatura teve que dar tudo junto. Então aqui o nosso compromisso é que você tenha a literalidade, que você tenha a compreensão interpretativa dessa literalidade e mais, que você tenha segmentado na sua cabeça o que cada uma das leis traz. Tá entendendo, filhão? Que ao final das 21 horas que nós vamos trabalhar de Estatuto da PCD, tu vai olhar e vai pensar, aliás, das leis que protegem a PCD, tu vai pensar, putz, o Estatuto é só um mesmo. É só a 13.46, o que eu preciso saber é um compartimento inteiro de informações. Tá comigo? Tá bem? Então, eu coloquei para vocês. Aqui nós estamos dentro do direito da PCD e estamos especificamente que é o nosso estatuto. Certo, meu povo? Então, aqui nós vamos dar continuidade, porque começamos já nas aulas anteriores, na sequência, nos primeiros blocos de aula, né? E agora temos que partir daqui do capítulo da igualdade e não discriminação e prioridade de atendimento já logo na sequência. Então, a ideia da igualdade e não discriminação, ela é o suporte de todo o estatuto. Lá no artigo 1º, quando nós falamos da igualdade de oportunidades e da tentativa que o estatuto traz, né, a grande fundamentação para todo o estatuto, que é a promoção da igualdade de oportunidades e do exercício dos direitos fundamentais e das liberdades individuais, de forma a garantir que a pessoa com deficiência mantenha a sua cidadania, os direitos da cidadania plenos, sem nenhum tipo de abalo. Então, nessa forma, o artigo 4º ele só vem corroborar o que está no artigo 2º, aliás, primeiro, né, o segundo é o conceito de PCD, então da igualdade, não discriminação, você já tem lá no artigo 1º a ideia de liberdades fundamentais sendo preservadas e a ideia da igualdade de oportunidades. E aí nós vamos trabalhar ao longo dos capítulos a oportunidade no âmbito do trabalho, da educação, dos direitos culturais, né, sociais, fundamentais sociais de cultura, lazer, esporte. Então, a igualdade de oportunidades para que a PCD mantenha os seus direitos de cidadania. Então, você tem ainda uma pessoa com deficiência absolutamente capaz de exercer a sua cidadania. Tá bueno? É esse o pulo do gato. Então, a igualdade e não discriminação. Não discriminação, todos são iguais perante a lei, já diz a nossa Carta Magna. Aqui você tem a tentativa de promover uma igualdade material através especialmente da tentativa de igualdade de oportunidades nos diversos setores, a começar pelos direitos fundamentais individuais. Neste parágrafo 2º, aliás, primeiro, você tem o que seria a discriminação para o estatuto, ou seja, a discriminação em razão da deficiência. E aí você tem toda e qualquer forma de atentado e violação ao direito. Então vai ter distinção, restrição, exclusão por condutas ativas ou omissivas, então comissivas ou omissivas. A negligência de direitos também é uma ação discriminatória. Negligenciar acesso, negligenciar igualdade de oportunidades também é uma atitude discriminatória. Então, essa questão da omissão, né, pode cair na tua prova. Sempre que você, através dessa ação ou omissão, prejudicar, causar prejuízo à pessoa com deficiência, barrando, né, ou anulando, impedindo ou anulando o exercício dos seus direitos fundamentais, das suas liberdades fundamentais. Tá bueno? Então, aqui junto no teu esqueminha,
As liberdades fundamentais e a igualdade de oportunidades, a não discriminação, tem relação a não admitir, né, nenhuma conduta, seja ela comissiva ou omissiva, que seja de toda forma atentatória às liberdades fundamentais, que não proponha a igualdade de oportunidades, né, que viole as liberdades individuais, viole. Então, cause prejuízo, atravanque, seja um obstáculo, prejudique, certo? Esse parágrafo segundo dá pano para manga e eu vou traduzir ele para você de uma forma muito clara. Como é que é o nome da disciplina aqui do que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Direito ou direitos, se você pensar de um ponto de vista não científico, né? Eu falo direito da pessoa com deficiência a título da criação de uma área afim, de uma matéria em si mesma, que acho que de relevância e importância que nós pensemos no direito da PCD como uma matéria consolidada, uma ciência específica. Mas se você quiser pensar em direitos do ponto de vista das várias disposições normativas que protegem a PCD, tudo bem. Então, direito ou direitos da pessoa com deficiência. Aí vem o parágrafo 2º e diz: a pessoa com deficiência não é obrigada a seguir o que está aqui. Como é que é o nome do que a gente está fazendo? Direitos. É direitos a disciplina, não é? Direitos. Então, a pessoa vai ser obrigada a usar do que está no estatuto? É lógico que não, né, pessoal? Não é um dever ao estatuto, é um direito. São direitos da pessoa com deficiência e não deveres da pessoa com deficiência. Então, aqui sempre cai, né? Essa questão do parágrafo 2º, vem um aluno e me pergunta: Jéssica, a pessoa com deficiência ela é obrigada a, no concurso público, inscrever-se pelo sistema de cotas? Ou ela pode concorrer em ampla, com a categoria lá de ampla concorrência? É claro que pode concorrer na ampla concorrência, gente. A selecionar ali cotas, né? Se assumir pessoa com deficiência, ser pessoa com deficiência na seleção do concurso, é um direito, não é um dever. Então, essas prerrogativas que você pode pensar, são prerrogativas da pessoa com deficiência, na verdade é uma tentativa de igualdade material, né? Então, temos que pensar do ponto de vista de igualdade, de equidade de tratamento aqui, tá? Mas a pessoa com deficiência, ela é livre para deliberar sobre utilizar ou não dos direitos que aqui estão assegurados. Então, grava, coloca aí abaixo, coloca parágrafo 2º, o estatuto inteiro, a PCD tem direito de usufruir e não dever de usufruir do que aqui está exposto no estatuto. E aí você coloca como exemplo, de novo, as cotas, né? Cotas entre aspas aí, as reservas de vaga em todo qualquer processo seletivo, seja público ou privado, nas instituições que também contratam, né, no âmbito privado, pessoas com deficiência, que tenha isso, fomento e auxílio por parte do governo federal, que nós vamos trabalhar também com relação a isso, né? O número de funcionários tem lá de que correspondente o valor de número de pessoas com deficiência. Então, a empresa recebe um tipo de auxílio do governo, do poder público. Então, nesse caso, também o poder privado, né, em âmbito privado, pode respeitar essas cotas. Agora, toma cuidado com relação a isso, tá? Nos concursos públicos, onde a PCD pode ou não deliberar acerca desses exemplos aqui, desses direitos aqui, é opcional. Ela que sabe, tá? Então, vem essas perguntas, né, nesse sentido aí de, é obrigatório. Não tem nada de obrigatório não, tá, pessoal? Vamos olhar aqui juntos como é que isso aparece na tua questãozinha. Eu acho que foi para uma aluna aqui da aula de PCD que falou sobre o tamanho da fonte, tá, pessoal? No teu material aí, eu fiz uma fonte maior. Eu não sei se da lousa tá dando uma impressão da fonte maior. Eu já coloquei um 28, tem alguns que tá 32 de fonte no teu material, tá? Eu não sou prof, eu acho que ela falou com um outro professor, eu conversei com os meninos aqui da parte da operação e me disseram que o prof de informática parece que dá um zoom em alguma coisa por aí, mas realmente informática não é o meu forte, né? Mas eu tentei a boa intenção aí, eu aumentei as letras no PowerPoint de vocês, o material que vocês têm aí anexo, tá? Eu sei que ele está disponível para vocês, muitas vezes vocês já querem olhar na própria tela,
né, o professor e o material, mas de repente vocês abrem em 2 telas, se ficar muito ruim a visualização, tá? É o que podemos fazer. A minha letrinha aqui no material eu já tentei dar uma aumentadinha. Vamos ver o que vocês acham agora, tá? Continuando aqui o baile, pessoal, olha só como é que aparece então a questão, tá? A questão CESP, não estou inventando questão aqui para falar, é muito fácil, né? Não estou inventando não, olha como é que vai aparecer na tua prova. Com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Resolução 230 de 2016, Jéssica, não vi uma resolução ainda. A Resolução 230 fala de como tratar a pessoa com deficiência dentro do âmbito do Poder Judiciário. Então, é vagas, é acessibilidade, é o pertencimento ao judiciário, quer dizer, como que o judiciário precisa se amoldar à acessibilidade. A gente vai falar sobre ela, tá? Segura o teu coração, deixa ele pulsando, segura aí, aguenta firme que a gente vai voltar na 230. Mas aqui para resolver a questãozinha CESP, tu nem precisava da 230. Quer ver? Volta. Julgue o item que segue. A pessoa com deficiência é garantido o direito ao trabalho de sua livre escolha e em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe facultada a concorrência em concurso público pela reserva de vagas. Nós não vimos ainda o capítulo do trabalho, tá? Mas a livre escolha de trabalho e emprego não é um direito constitucional? É. Então, olha aí, ó. Até aqui, até o aluno que não é papa aí, que nem teve PCD, poderia acertar. Agora, daria um nozinho na cabeça do vivente a partir daqui, dessa vírgula. Sendo facultada a concorrência pela reserva de vagas. É facultada? É facultada, porque nós vimos que todo o conjunto normativo aqui do Estatuto é um conjunto de direitos e não de deveres, né, filhão? Então, toma cuidado com a legislação, com a redação da questãozinha, porque é muito fácil. E te beneficia que tu é aluno papa, que a gente está vendo isso de forma muito pincelada. Olha aí, questão CESP, vai passar, vai gabaritar. A gente não tá aqui para tu deixar de errar esse tipo de questão aí, meu filho. Azul livre. Tá? Vamos embora então, ó. Artigo 5º. O que diz no artigo 5º, Jéssica? Artigo 5º vai falar pra gente da proteção a PCD. Esses direitos que nós vamos trabalhar daqui pra frente, né, todos os âmbitos dos direitos fundamentais, então vem lá vida, saúde, moradia, trabalho, cultura, esporte e lazer, todos eles, se forem violados de alguma forma, que é o que está dizendo o artigo 5º, né? Toda forma de negligência, discriminação, exploração, ainda crueldade, opressão, tratamento cruel, desumano com relação à pessoa com deficiência, será um atentado direto a esses direitos. Certo? Então, o seguinte, a pessoa com deficiência ela é protegida com relação a todas as suas searas de desenvolvimento e terá daqui para frente, que é o que nós vamos visualizar, um conjunto de direitos que tenta trazer a igualdade material. Então, não são direitos a mais, tá? São direitos que a Constituição Federal assegura a todo e qualquer cidadão brasileiro. Contudo, alguns deles inerentes à própria pessoa humana, que são inerentes aí à questão da dignidade humana, mas aqui nós temos uma tentativa de salvaguardar esses direitos de uma forma especial, de acordo, é claro, com as limitações e com as capacidades das pessoas com deficiência, tá bom? Então, toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade, opressão com relação a esses direitos será, de toda forma, combatida pelo Estatuto, né? E aí a gente vai trabalhar depois os crimes, por exemplo, com relação à PCD, tá? Agora, essa observação aqui para vocês é bem bacana. Pode cair na tua prova taxativamente quem o Estatuto considera especialmente vulnerável. Por isso que eu recortei e coloquei essa flechinha para você. Você pode preencher no material ou fazer no teu resuminho à parte, né? Especialmente vulneráveis taxativamente para o Estatuto. Então, para a 13.146, quem são os vulneráveis? Aí você tem a criança e o adolescente
e o idoso e a PCD, e você tem também a mulher figurando como especialmente vulnerável. Então, uma proteção aqui à mulher PCD, a situação de falta de equidade, de equiparação salarial no mercado de trabalho, que nós ainda vivenciamos com relação à figura, né, a diferença, a desigualdade que nós temos gritante de gêneros, tá? Então, aqui, especialmente vulneráveis estes grupos: criança, o adolescente, o idoso, a PCD e a mulher. Artigo 6º, pessoal, é o furo da bala. Este artigo eu coloquei essa estrelinha bagaceira aí para vocês, que era para chamar atenção, mas não rolou. Ficou algo meio perdido. Mas a estrelinha é realmente uma estrelinha de vai cair na tua prova, tá? Então você coloca uma estrelinha, coloca aí um adesivo, chama no glitter, faz o que você quiser. O artigo 6º, pessoal, ele dá um chapuletaço. O que é um chapuletaço? Dá um tabefão no nosso Código Civil e faz o Código Civil ser alterado significativamente. Então, dá um giro no Código Civil. Por quê? O artigo 3º e 4º do Código Civil foram alterados pelo artigo 6º. Ao passo que o artigo 6º diz o quê? Toda a PCD deve ser, em regra, considerada absolutamente capaz. Esta é a regra. A exceção vai ser o quê? A cura é exceção. A curatela é exceção. Então, qual foi a inversão aqui? A inversão é que na tentativa de proteger as pessoas pessoas portadoras de deficiência ainda à época, o Código Civil de 2002, ele atribuía relatividade com relação à capacidade civil da pessoa com deficiência. Então, toda pessoa com deficiência, em regra, presumidamente era relativamente capaz. A gente já vai olhar aqui direitinho na sequência os artigos do Código Civil. Mas veja, a inversão da lógica aqui, onde nós tínhamos uma pessoa relativamente capaz para uma pessoa absolutamente capaz. Entendem? A inversão de 360 graus com relação ao raciocínio que nós deveremos ter, inclusive para proteger o direito da PCD. Então, dito isso, o artigo 6º, além de dizer toda pessoa com deficiência deve ser considerada em sua capacidade civil plena, absoluta, sem nenhuma forma de limitação. Essa é a regra. Mas, como foi necessário uma readequação da própria sociedade, do legislador, de todos nós que estudamos o direito, o artigo 6º ele ainda foi além e disse assim, ó, tá, eu estou dizendo que a capacidade civil absoluta ela é regra. Mas eu conheço o meu povo, eu sei que eles vão duvidar em algumas situações específicas, então eu vou dar uns exemplos aqui para eles entenderem. E esses exemplos são o artigo 6º. O artigo 6º vem e diz, inclusive para casar, constituir a sua família, então decidir sobre os seus filhos, sobre a sua filiação, né? A ideia do casamento como instituto de constituição familiar, então querer casar, querer configurar a família, isso tudo é deliberação da própria pessoa com deficiência. Manter, e aí isso é muito importante também, tentar manter ou manter, né, sobre tutela, quer dizer, se cadastrar em sistema de adoção, ser tutor, ser curador, tudo isso é direito da pessoa com deficiência. Então você vai pensar, como que uma pessoa com deficiência pode ser um curador? Claro que pode, a depender do grau que essa deficiência afeta a PCD, ela pode ser sim curador, tá? Então aqui, geralmente o que vão perguntar para vocês é com relação à filiação, casamento, né? E com relação a possibilidades de guarda, tutela, curatela, adoção, porque parece que a pessoa não tem deliberação própria, não tem autonomia, então não poderia determinar sobre a vida de outra pessoa. Então toma cuidado com aquelas pré-compreensões que nós temos. A PCD ela tem capacidade civil absoluta e ela tem para todo e qualquer ato da vida civil.
É isso que está dizendo aqui. E já vou aproveitar e fazer esse gancho. A curatela somente pode dizer respeito patrimônio, não dá, né? Patrimônio. Direitos de ordem negocial da pessoa com deficiência, tá? Então, olha só, a curatela vai ser um instrumento para dar voz à pessoa com deficiência lá no âmbito das ações patrimoniais, gestão dos seus negócios, dos seus bens, móveis, imóveis, ações reais. Tudo isso pode ser puxado pelo Instituto da Curatela. O curador pergunta de prova, te alienta aí, tá lá no artigo, isso aqui a gente vai ver de novo, tá? É artigo 85 ou 84, a gente vai ver de novo. Pergunta, o curador poderá representar nos autos de um processo o direito à imagem, ao nome, à honra e à personalidade da PCD? Tempo. Não, né? Esse não ele tem que ser em coro aí. Claro que não, porque a curatela diz respeito única e puramente aos direitos de ordem patrimonial negocial. Tá bom, pessoal? A cura é exceção e não tutela, não busca a defesa de direitos de ordem personalíssima. Dito isso, esses direitos aqui, caso não possam ser exercidos porque a pessoa com deficiência tem alto comprometimento da sua capacidade de autodefinição, autodeterminação e autonomia, nesse caso, os direitos serão suspensos, mas não serão curatelados. O curador não pode representar direitos pessoais da PCD, tá bom? Entenderam? Olha as modificações do nosso Código Civil. Tudo, né? Tudo, a inversão de lógica aqui. O artigo 3º falava, são absolutamente incapazes e trazia, né, pessoal, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem necessário discernimento, absolutamente incapaz. Aquele que ainda que por causa transitória não puder expressar a sua vontade, absolutamente incapaz. E tudo isso cai por terra com o Estatuto da PCD. É por isso que eu amo essa aula, gente. Por isso que cai tanto no teu concurso, porque hoje é outra lógica, é outro pensamento. Hoje nós temos preservado apenas o inciso 1º. Quem ficou como absolutamente incapaz? Só os bacuri, os menores de 16 anos, que daí o aborrecente ele realmente tem um probleminha, né? Então, somente restaram absolutamente incapazes o inciso 1º, os menores de 16 anos. Os relativamente, olha como era, aparecia aqui toda a gurizadinha também, discernimento reduzido, a tentativa, né, o desenvolvimento mental não completo, a formulação da questão, ela trazia uma outra conotação de maior preconceito com relação aos níveis de deficiência que nós vamos trabalhar também em legislação especial. Então, os relativamente ficou maior de 16 e menor de 18, a fase ali que está transferindo da aborrecência para a vida adulta, né? Então, relativamente capaz, vamos dando um crédito para os aborrecentes. E depois vem o pessoal da cachaça, né? Os ébrios habituais. Pessoal, não estou debochando, eu sei que é uma doença, uma patologia, eu estou falando assim engraçadinho para você lembrar para sua prova, tá? Então, os ébrios habituais, não é aquele que tomou um chifre, foi se embriagou e sentou no meio fio da calçada, tá? Esse é ébrio eventual. Aqui, para ser considerado relativamente capaz, você sabe lá, ver da aula de Direito Civil, vamos só resgatar aqui, né? Deve haver habitualidade com relação ao ébrio. Os pródigos, os gastadores, junto com os encachaçados, vêm os pródigos. E eu estou esquecendo do principal, que é o meu inciso 3º, que nós temos aqui aqueles que, por causa transitória ou permanente, não conseguirem, não puderem expressar, manifestar a sua vontade. E aqui nós temos, então, a possibilidade dos PCDs sobre curatela.
Tá? O PCD sob curatela entrará como relativamente capaz quando não puder exprimir a sua vontade. Então, nesse caso especificamente, e não precisa, aqui é um exemplo, né, o PCD. Todos nós, saio aqui em frente à Avenida Bastian, aqui, Bastian, ainda não descobri. Saio aqui em frente à avenida, sou atropelado por um caminhão. Vou em coma para o hospital, já saí em coma. Nesse momento, eu estou conseguindo manifestar minha vontade? Supomos que eu perca as 2 pernas no acidente. Ou uma perna e meia, a outra está ali necrosando. Eu não consigo nem falar se eu quero manter as minhas 2 pernas ou eu quero, né, tentar manter uma perna com risco de vida ou eu quero amputação imediata. Não consigo manifestar minha vontade. Nesses casos, muito provavelmente, em caso de não localização da minha família, será designado um curador especial para a tratativa desse caso. Né? Se não localizarem minha família, que é um pouco difícil localizar o meu irmão por esse estado. Então, nesses casos, pessoal, o curador especial fará a minha voz, né? Se manifestará por mim. E eu não sou PCD, eu estou numa situação temporária de coma, dei o exemplo das pernas, mas poderia ser qualquer órgão interno, até mesmo a capacidade do coma ali, a morte cerebral, se desliga ou não desliga, a ventilação mecânica. Tudo isso pode levar a necessidade de um curador. Então, não é só o PCD no inciso 3º, tá? É isso que eu quero que vocês gravem. Aqui nós não temos mais um tratamento discriminatório frente ao PCD. Nós temos um PCD que, junto com todo mundo que não puder, naquele momento, manifestar a sua vontade. Certo, meu povo? E aí nós temos a relatividade com relação à capacidade civil. Tá? Esqueci aqui, junto com os ébrios, tem os viciados em tóxicos, né? Toxicômacos também deverão aí ter a sua capacidade civil relativizada, tá bom? Em regra, PCD tem capacidade civil absoluta. Olha como isso aparece na questão da tua prova e aparece muito, das mais variadas formas. Falando sobre as condições de casar é a principal, né? E falando que a curatela pode direcionar e tangenciar direito de casamento e matrimônio, também adoram colocar. Se pode casar, o curador pode casar em nome da pessoa curatelada. Ah, mas admite-se o casamento por procuração, então vai admitir o curatela. Curatela é direito patrimonial e negocial, hein? Se tu errar isso aí na prova eu vou te achar, já te falei. Vem CESP de novo, pode vir, ó, vamos lá. Considerando o disposto na 1346, Estatuto da PCD, assinale a opção correta. É assegurado à pessoa com deficiência o direito de votar e ser votada, salvo na hipótese de curatela. Eu não falei no voto, né? Propositadamente. E agora? Será que a pessoa curatelada pode votar? Ou ser votada? Pergunta, eu te falei que a curatela, que a capacidade civil com relação ao exercício da cidadania, ela é relativizada? Falei isso pra ti? Que o PCD, ele tem cidadania relativa? Ou melhor, sobre o que diz respeito à curatela? Direitos de natureza patrimonial e negocial. Votar é o quê? Bom, a não ser que vocês tenham pensado aí de comprar o voto, não tem nada de patrimônio envolvendo a situação, né? Então, meu povo, não existe restrição nenhuma com relação o direito à cidadania, de manifestação da sua cidadania, que é o voto. Tá bom? Então, não tem dessalvo na hipótese de curatela. O curatelado também vota. Certo? O curatelado também vota. Não tem aí uma manifestação com relação direta a vamos excluir todo aquele que é curatelado. Letra B. O Estatuto da Pessoa com Deficiência revogou a 7853? Dona tua cara, né? Tá lá no teu sumário. Ah, Jéssica, a gente ainda não trabalhou a 7853. Não me interessa, eu não te coloquei lá no sumário, na primeira aula, que a gente vai trabalhar a 7853 do decreto regulamentador. E então, né, filhão, foi o primeiro instrumento normativo logo após a Constituição Federal que assegurou um mínimo de garantias à pessoa com deficiência. Ainda que estava falando lá portador de deficiência e trouxesse especialmente uma proteção no âmbito trabalhista, ali, de crime e tudo mais, mas tentou, falou sobre acessibilidade, tentou. Tem o seu mérito, foi revogado em muito, mas ainda sobre-resta em uma direção específica que depois a gente vai trabalhar, que vai conversar aqui com o Estatuto.
tá? Então não foi revogada coisa nenhuma, ó, tudo errado. Letra C, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Até aqui coisa linda, vamos ver. Salvo, olha o xixizinho fora do pinico, a condição de adotante em processo de adoção. Deficiente, pessoa com deficiência pode adotar? Acabei de falar, hein? Claro que pode, não tem salvo. Errada também. Opa, vou marcar aqui que você vai achar que é o gabarito, né? Continuando. Letra D. Os planos... Ai, essa é boa. Os planos de seguros privados de saúde. Pode cobrar valor diferente da pessoa com deficiência em razão da deficiência? Não pode cobrar valor diferente. E isso é muito bacana, pessoal. Até para o Estatuto do Idoso a gente vai... Aliás, eu não falei lá, já vou falar porque eu tenho que anotar isso. Tanto para o idoso quanto para a PCD, não pode haver diferenciação de valores após adquirir a condição. Então, a pessoa com deficiência já é PCD. Ela não pode ter diferenciação das parcelas de um plano de saúde porque ela é PCD. O idoso, ele pode pagar antes valores diferenciados em razão da idade. Atingiu 60 anos, é entendimento jurisprudencial, não paga diferente valor. Top, né? Então, atingiu a condição, não há discriminação no tocante a pagamento de seguros e planos privados de saúde. Tá bom? Grava aí, bota um balãozinho, tá com asterisco, com adesivo da Mônica. Então, tá tudo errado, não pode ter diferenciação com relação a valor em plano de saúde. E a letra E, que só sobrou ela, vamos ver o que ela diz. Com a edição do EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, cada um abrevia de um jeito, né? Uma hora você vê PCD, aqui a CESP está trazendo EPD, que não é a tradição, hein? A incapacidade absoluta prevista no Código Civil restringe-se. Antes de ler, quem ficou lá, quem sobrou para absolutamente incapaz? Só o menor de 16, né? Então, restringe-se aos menores de 16 anos? Sim. De acordo com a modificação que o Estatuto da PCD colocou, impôs sobre o Código Civil, só sobrou como absolutamente incapaz, lembra, só sobrou o aborrecente até os 16 anos. Nos 16 ele já ganha uma ficha ali de credibilidade até os 18 para ser relativamente capaz e aí começar, né, a tentativa de se tornar uma pessoa capaz. Todos nós passamos por isso, por essa fase da vida. Alguns acharam uma fase muito boa, outros acharam uma fase muito difícil, outro muito ruim, como a minha, né? Mas todos passamos. Então, gente, só sobrou mesmo o menor de 16 anos como absolutamente capaz. Nós não temos mais uma previsão de relativização da capacidade aqui com relação à PCD. Aliás, tornar absolutamente incapaz. Certo? Muito bem. Vencido esse artigo 6º, que para mim é o mais importante destes artigos iniciais, junto com o artigo 3º, o primeiro que traz o objetivo geral do Estatuto, igualdade de oportunidade e liberdades fundamentais. O segundo é o conceito de PCD, que você tem que lembrar que é uma deficiência de longo prazo e não confundir com o longo prazo lá da LOAS, porque lá diz 2 anos, aqui não tem prazo temporal específico. O artigo 3º é o mais importante destes três, porque os conceitos que estão previstos neles caem muito, né? O 4º aqui da igualdade de não discriminação já está aliado ao artigo 1º. O 5º também nós encontramos, já vamos encontrar reflexo aqui no seguinte, quando falarmos da prioridade de atendimento de novo. Mas o 6º da capacidade civil é muito importante, muito mesmo. Com relação ao direito e ao dever de comunicar e cuidado sobre todas essas normas que nós estamos trabalhando aqui, o que o artigo 7º me diz? Quem tem o dever de observar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de zelar por ele, de buscar a efetivação? Todos. Está aí em vermelho gritando para ti. É dever de todos comunicar à autoridade competente toda forma de ação ou violação direta de direito da pessoa com deficiência. Então, você tem o dever de todos, incluindo todos nós, sociedade. E aquela palavrinha mágica aparece de novo, né? E aí pode ser um pegar-ratão para a tua prova.
A simples ou a mera ameaça à violação de direito da PCD já deve ser encaixada e considerada uma violência aos direitos fundamentais e deve ser comunicada. Então a questão adora falar, né, a mera ameaça. Não existe mera ameaça. A ameaça à violação de um direito já é uma ameaça e deve ser comunicada. A minha ressalva e a minha setinha diz: os juízes e os tribunais, que tem ainda, para além desse dever de todos, nós só temos essa ressalva com relação ao magistrado e os tribunais, que terão obrigatoriamente, em razão da própria atribuição do exercício das suas funções, né? Uma vez que os fatos sejam comunicados até eles, eles necessariamente encaminharão os fatos, seja a denúncia, seja o conjunto probatório, seja um mero indício, né, encaminha os fatos para a verificação por parte do Ministério Público. Então, nesse caso aqui, nós temos a necessidade de comunicação dos agentes diretamente ao MP, toda vez que tomarem conhecimento de meras ameaças. Cuidado com essa palavra mera, porque você parece desnecessário, desconsiderável, né? Uma mera ameaça. Toma cuidado, tá? A ameaça já é necessária imediatamente a comunicação. Aqui nós temos de novo os deveres de quem? A priori nós temos o dever de todos, então Estado, sociedade e família, assegurar a prioridade. Então você coloca com relação ao Estatuto da PCD, todos somos obrigados, juízes e tribunais, recebendo qualquer forma de indício, notificação, comunicado, deve enviar ao MP para verificação. E junto disso, dever de efetivação de prioridade, você coloca assim, ó, dever de buscar ou zelar pela prioridade de atendimento, a prioridade de destinação de recurso, a prioridade de encaminhamento e realização de ação afirmativa, prioridade. Quem tem o dever? Nós poderíamos pensar todo, né? Porque nós temos o Estado, nós temos nós mesmos aqui, sociedade, mas nós temos a família, gente. A família, assim como no ECA, né, previsto taxativamente como um agente aqui necessário para a verificação das situações de concessão ou não da prioridade. Então, a família também é um agente muito importante, legitimado aqui e que deve sim buscar, né, incisivamente pelos direitos da prioridade APCD. Chegamos a esse atendimento prioritário, onde que nós vamos verificar esta prioridade? Então, do atendimento prioritário. Primeiro, qual é o objetivo, qual é a finalidade? Nós vamos ter de novo a ideia da salvaguarda dos direitos fundamentais, e aí a gente vai observar isso em vários cenários. A prioridade número 1, pessoal, é em situação de emergência e socorro. Então, está correndo risco de vida, risco com relação a uma situação de saúde, a pessoa com deficiência ela tem prioridade, tá? Mas nós já vamos falar de situação emergência. Aguenta aí. Pensa assim, proteção e socorro em qualquer circunstância, está correndo risco de vida, está correndo risco, né? Tem a sua saúde ali colocada em risco. Então, é uma situação de catástrofe, uma situação de calamidade pública, um desabamento, um temporal. Quem vai ser resgatado e atendido primeiro? Crianças, porque o ECA também assegura, idoso, porque o idoso também tem prioridade. E nós temos aqui a PCD também prioridade, tá bom? Jéssica, atendimento com relação às instituições que prestam serviços públicos. Toda instituição, e a gente vai falar da lei, trata especificamente da prioridade de atendimento, toda instituição prestadora de serviços de atendimento ao público, seja uma instituição pública ou privada com interesse coletivo público, que leva ao público um atendimento, deverá dar prioridade de atendimento à PCD. Então, você vai ter fila específica, cadeira específica, um guichê de atendimento preferencial, certo? Aos grupos, né? Aos grupos que têm prioridade. Recursos públicos para investir em tecnologia. Então, você está anotando só as palavrinhas-chave aqui, ó, tá? Vai anotando uma abaixo da outra. Os recursos. Recursos com relação à tecnologia assistiva, por exemplo. O Estado, o poder público, ele vai fomentar, e quando nós trabalharmos o capítulo da tecnologia assistiva, vamos ver melhor isso,
vai fomentar, inclusive, a importação de tecnologia assistiva para que haja necessariamente a adequação de todos os portais, e aí nós temos esse ambiente virtual, temos ainda, né, os sistemas físicos de armazenamento de dados, enfim, de arquivos. Então, para toda e qualquer manipulação documental de informação se tornar acessível. Então, aí nós vamos ter, inclusive, software sendo importados de outros países e o poder público assentindo com isso, inclusive dando subsídio para isso. Tá? Então, recursos para o atendimento em condições de igualdade também quanto ao desenvolvimento tecnológico. O inciso 4 fala de novo do transporte. Falo de novo porque eu estou trabalhando junto, estou gravando junto o Estatuto do Idoso. Então, se você está vendo o Estatuto do Idoso comigo, a gente já falou bastante do transporte público coletivo lá. E aqui a ideia do transporte público coletivo acessível também vale. Claro, guardadas as suas especificidades, né? Aqui estamos olhando para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, claro. Mas o transporte público coletivo deverá ser acessível e a gente vai olhar o capítulo do transporte especificamente com relação ao número, ao percentual de unidades, né, dos veículos que devem ser acessíveis, atender à acessibilidade, tá? E para além do transporte público coletivo, e aí não apenas o terrestre, não só o ônibus, que a gente geralmente resume tudo no ônibus, né? Também aquaviário, terrestre, aquaviário. Além do transporte como meio, nós temos os pontos de parada também, devem ser acessíveis. Então, o ponto, os terminais de parada, né, as rodoviárias, estações, todos devem ter acessibilidade nas suas entradas, nos seus compartimentos. Informações com relação à disponibilização de recurso público. Então, suponhamos que venha uma verba do poder público para a implementação de uma ação afirmativa, tudo isso deve ser informado e disponibilizado, inclusive transparente, de forma transparente. Recebimento e restituição de um imposto de renda, pessoal, isso aqui nós vamos ver que esse aqui é um principal inciso. Esse inciso 6º aqui, ó, porque a gente vai ver que não é extensivo à pessoa do atendente, já vamos falar sobre isso. Então, toda PCD tem prioridade na restituição do imposto de renda, tá? Gravou isso? A tramitação processual e também no aspecto dos processos, seja dentro do judiciário, né, processos realmente, ou requerimentos, recomendações, enfim, administrativas. Ainda que seja um PAD, ainda que seja um requerimento mero simples, você terá prioridade de tramitação, tá? Então, procedimentos judiciais e administrativos. Aqui sim, ó, isso que eu disse para vocês. Procedimento processual e restituição do imposto de renda não são extensíveis à pessoa do acompanhante ou do atendente. Isso aqui vai cair muito na tua prova. Se você pesquisar lá prioridade de atendimento, você vai ver todos os incisos. E esses dois não se estendem à pessoa do acompanhante ou do atendente. Então, é isso aí que vai cair na tua prova. Então, você vai colocar o quê? Prioridade, você resumiu, né? Um abaixo do outro. E aí, nos incisos que fala da restituição do imposto de renda e da tramitação processual, e aí a gente tem no JUDE e ADM, ou seja, meros requerimentos administrativos. Nestes dois casos, não extensivos a quem? Ao acompanhante ou ao atendente. Certo? São direitos de prioridade da PCD? São, mas todos os demais são extensivos. Todos, exceto esses dois. Esses dois não se estendem ao acompanhante ou atendente. Vamos fazer só um parênteses rapidão. Qual é a diferença de atendente para acompanhante? Artigo 3º do Estatuto que nós vimos. Acompanhante faz o quê? Acompanha, né? Só acompanha. Pensa na palavra e pensa realmente na literalidade, pensa que você nunca estudou PCD na vida, o que você vai lembrar? Acompanhante é aquele que está acompanhando. Então, vai lá na agência bancária retirar o BPC, vai com a pessoa com deficiência até o mercado, leva a pessoa com deficiência até um ponto de parada de ônibus. Isso é um acompanhante, certo? Leva no cinema. Agora, atendente pessoal é aquela pessoa que se preocupa com a PCD.
Será que a PCD foi buscar os seus remédios? Será que está bem nutrida? Esse é o atendente pessoal, que se preocupa com os direitos fundamentais, com as liberdades individuais, que se preocupa com o estado da PCD. Jéssica, ambos são a diferença entre o atendente e o acompanhante é que um recebe de valores, dinheiro, e o outro não? Nada a ver. Os dois podem receber valores ou os dois podem ser entes familiares ali que estão servindo como atendentes e acompanhantes e não receber porcaria nenhuma. Tem nada a ver com valor. Jéssica, com relação às funções e profissões regulamentadas, o atendente ele precisa ser físio, ele precisa ser psicólogo, ele precisa ser de serviço social. Gente, atendente e acompanhante não tem nada a ver com profissão regulamentada. Então não exige-se profissão regulamentada para ser atendente ou acompanhante. Tá bom? Certo? O que nós vamos ver é que dentro das instituições de acolhimento, nós temos que ter profissionais preparados nas áreas específicas. Isso não tem nada a ver com atendente e acompanhante. Vai ser o profissional que vai atender lá dentro da instituição que deverá ter capacitação, tá? Nas mais variadas áreas. Então, o que você vai lembrar? Com relação à prioridade de atendimento, você viu situação de calamidade, sempre socorro, situação de emergência. Situação de emergência a gente já vai voltar. Situação de socorro, risco de vida e saúde, preferência da PCD. Destinação de recurso público, destinação para recurso de tecnologia, tudo isso aí é prioridade. Agora, esses direitos se estendem ao acompanhante e atendente. Transporte público, direito social de cunho cultural, por exemplo, vai ao teatro, vai a um evento esportivo. O acompanhante ele tem o direito a uma cadeira do lado da PCD. Então, todos os direitos são extensivos, menos restituição do imposto de renda e tramitação processual. Isso, meu filho, vai cair na tua prova. Então, tu grava, coloca um asterisco, faz um resumo, bota um balão, faz qualquer coisa aí do lado para você lembrar que essas duas opções de prioridade não são extensivas ao acompanhante e tampouco ao atendente. Fechou? E aqui, só para lacrar mesmo essa situação de emergência, nós vimos que situação de risco de vida à saúde tem preferência PCD, mas em caso de urgência e emergência, vem o SAMU, e tem uma PCD sentadinha na sua cadeirinha esperando o atendimento lá no PA, na Unidade Básica de Saúde, na clínica, não interessa onde, está lá no serviço de saúde. Quem vai passar na frente, a PCD ou a pessoa da ambulância? O Joãozinho lá esgolepado, 16 anos, estava andando de moto, sem carteira, sem habilitação, se acidentou, está lá estoporado. Quem passa na frente? O SAMU passar na frente. Situação de urgência e emergência condiciona-se ao protocolo. E por óbvio, o protocolo de atendimento, o protocolo da unidade básica, por vezes vai tratar aquele que tem estado pior. Então eu dou o exemplo do SAMU para a gente se alertar que é relativo, tá? Então condiciona ao protocolo de preenchimento de dados, quem chegou primeiro, por vezes, né? Vamos supor que não tenha ninguém dentro da ambulância, do SAMU. Quem vai ser atendido primeiro em situação de emergência? Se ambos estão em situação de emergência, o PCD e mais um outro, protocolo de urgência, protocolo de preenchimento dos seus dados, depende da situação do caso concreto. Não necessariamente será a PCD, é isso que eu quero que você lembre. Dependerá do protocolo interno da instituição. Se os dois estiverem a priori com os mesmos sintomas, Jéssica, com PCD, taquicárdico, suando e o outro ali, o seu colega de lado na cadeira ao lado também, mesmos sintomas. Aí é o protocolo administrativo. Quem chegou antes, quem preencheu antes, entenderam? Quem está apresentando sintomas de maior risco, protocolo interno da instituição, não necessariamente a PCD. Por quê? Porque estamos vivenciando situação de risco de vida e emergência para o outro também. Certo? Então, emergência é a única exceção com relação à prioridade de atendimento, ao valor, prioridade de atendimento à pessoa com deficiência, é a única exceção, em que nós estaremos condicionados ao protocolo, à verificação da situação em si, né, administrativa e até mesmo ao caso concreto ali dos sintomas que a PCD possa estar enfrentando. Vamos fazer as duas questõezinhas e encerrar o bloquinho? Então vamos lá, olha as questõezinhas. CESP de novo, considerando o que dispõe o Estatuto da PCD e a Resolução 230, julgue o item que segue. A pessoa com deficiência é garantido atendimento prioritário, tá? Quando do embarque e desembarque de passageiros nos transportes coletivos,
na tramitação de ação judicial, na restituição do imposto de renda, sendo todos esses benefícios extensivos à pessoa do acompanhante. Viu que aparece na tua prova? Viu que é CESP? Restituição do imposto de renda é extensivo ao acompanhante? Não. Tá certa essa? Não. Olha aí, ó. Não. Ah, erradinho. Então, é o único direito junto à restituição do imposto de renda e a tramitação processual. Não são... A tramitação de ações está aqui também, né? Aqui, ó. E a tramitação de ações judiciais não são extensivos ao acompanhante. Olha a outra questão. Fundação Carlos Chagas. Olha como vem. Uma pessoa com deficiência pleiteou o recebimento do atendimento prioritário para 2 casos. Um relacionado ao acesso de informações de disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. E outro a serviço de emergência. Sobre esse assunto, a 13146 estabelece que não há previsão legal para prioridade a assuntos relacionados ao acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação. Claro que sim, né? Recurso de tecnologia assistiva, sim, deverá priorizar a pessoa com deficiência. Letra B. A prioridade é personalística, não podendo ser estendida ao acompanhante ou atendente. A prioridade é personalística? Não, ela é extensiva sim, exceto no imposto de renda e na tramitação processual. C. O atendimento ao pleiteado está condicionado às possibilidades materiais e humanas da pessoa jurídica de direito público e privado no serviço? Não, a prioridade é a regra, não está condicionada a qual é o potencial daquela empresa, daquele setor do serviço público. Não existe isso, né? Questões afetas à comunicação e informação não estão de nenhuma forma inseridas no conceito de barreiras ou entraves, estando fora do que disciplina 13146. Nada a ver também, né, gente? Comunicação e informação são um capítulo dentro da 13146 que fala da necessidade da tecnologia assistiva vir e servir como aporte, certo? Ao sistema de comunicação e informação para providenciar acessibilidade. E a letra E, nos serviços de emergência, públicos e privados. A prioridade é condicionada ao protocolo de atendimento médico. Dentro da instituição, vamos verificar qual é a situação ali, quais os sintomas, Se forem exatamente idênticos, vamos verificar a situação do caso ou quem chegou primeiro. Vamos tentar o protocolo de atendimento dentro da instituição, tá bom? Muito difícil vão ter aí os mesmos sintomas, mesma medição DPA, mesmo estado febril, né? Mas vai que... Então, é o protocolo de atendimento médico, aí vem a questão da razão da idade ou a questão da deficiência, pode preponderar, mas não é a regra é o protocolo. Se ambos estiverem em situação de emergência, vamos para o protocolo daquela instituição, protocolo de como deve agir o profissional da saúde. Tá, meus filhos? Então, emergência é exceção à prioridade. Na emergência, não vale mais o estado de pessoa com deficiência. Ele não prepondera sobre a emergência dos demais envolvidos ali, né, se tiver mais de uma pessoa em estado de emergência. Fechou? Muito bem. Ou se a PCD não está em emergência, né? Essa situação é bem complexa. Uma PCD está ali sentadinha com uma gripe, um resfriado, vem uma situação de emergência, passa a emergência na frente de acordo com o protocolo da instituição, tá? Então, é o protocolo na situação de emergência. Isso que você vai lembrar para a sua prova. Certo, meu povo lindo? Então, muito bem. Próximo bloquinho, nós vamos começar a discutir os direitos fundamentais, a tentativa de novo da igualdade material aqui para a PCD. Então, vamos olhar vida, saúde, transporte, educação, uma olhadinha, tá bom? E os percentuais, né, que provavelmente vão ser cobrados também. Então, quantos por cento de moradia, de unidade habitacional, quantos por cento de transporte coletivo, de táxi, de estacionamento, tudo isso a gente vai comentar a partir do bloquinho que vem, tá? Então, até mais, faz um cafezinho e daqui a pouco a gente está de volta.